Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, programa que leva a você todos os domingos as principais informações sobre aposentadoria, INSS, os direitos do trabalhador, o funcionalismo e o serviço público, dentre outros tantos assuntos que desfilam aqui na manhã dos domingos. Hoje a gente responde as perguntas que você encaminha para a gente na nossa consultoria previdenciária, as dúvidas aí sobre a aposentadoria, a reforma da Previdência e demais questões. E contamos com a participação do presidente do Secoc-RS, Everton de Brito, representando os trabalhadores das cooperativas de crédito do nosso estado. Também está com a gente o vice-diretor da Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul, o juiz do trabalho, Dr. Átila Roesler. E em nome dos técnicos científicos, o diretor do Sintergs, Antônio Augusto Rosa Medeiros. Os técnicos científicos retornando, ao Boca no Trombone. A gente quer convidar agora você, a participar aqui, enviando a sua dúvida sobre aposentadoria, sobre a INSS, nos contatos que a gente disponibiliza aqui na tela da Bandeirantes. Você pode nos contatar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo site, olha, várias formas de interatividade. As primeiras questões vão chegando, você sempre coloque, o nome e a cidade de onde você está falando. Primeira pergunta de hoje, do Marcelo Denilson. Essa reforma da Previdência vai fazer a aposentadoria especial dos profissionais da saúde acabar? Olha, Marcelo, é quase isso, quase isso. Hoje a exigência, além dos documentos básicos, é que o segurado ele apresente o formulário PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que evidencia qual agente nocivo à saúde o trabalhador está exposto, seja o calor excessivo, o ruído excessivo, enfim, o agente biológico. Com essa documentação, passa pelo crivo lá do INSS, tem a concessão da aposentadoria especial. Com a reforma, não vai bastar essa documentação. Além disso, o segurado vai ter que apresentar um documento médico, um laudo médico, que comprove que durante os 25 anos na atividade especial, ele teve na sua pele prejuízo. Ele aumentou as dificuldades que ele tinha, por exemplo, com a questão do ruído. Teve um problema de audição, vai fazer uma audiometria e aparece lá no exame esse prejuízo. Então veja só a que ponto chegam os termos da reforma, se passar do jeito que está posta. Então, realmente, Marcelo, fica mais dificultada aí a questão de quem vai pedir o benefício de auxílio de aposentadoria especial. O Marcos, lá de Encruzilhada, esse sim quer saber sobre auxílio-doença. Tenho 7 hérnias de disco, posso receber o benefício por incapacidade? Olha, Marcos, a doença por si só ela não lhe dá a guarida para ter o benefício, mas sim a incapacidade. Se essas patologias, elas, em razão das mesmas, causam a incapacidade para o trabalho, sim, você vai ter direito. Então, recomendo, busque junto ao seu médico um laudo médico atualizado que demonstre lá os principais sintomas e se ele recomenda ou não a continuidade de você na sua atividade laborativa. Sendo pela incontinuidade, você agenda uma perícia pelo fone 135 junto ao INSS para passar pelo crivo da perícia médica da Autarquia Federal. Tá certo? Continue mandando as dúvidas para a gente na manhã desse domingo. Olha, a gente está finalizando uma semana, uma triste semana, Depois daquele verdadeiro circo que presenciamos na última quarta-feira, com os deputados federais de todo o país, não deixando que o presidente da República fosse processado, julgado, que fosse averiguada a sua condição de corruptor passivo ou não pelo Supremo Tribunal Federal. A gente lamenta muito isso. O que se viu lá em Brasília foi um show de horrores. Isso tem dito, propalado aí por vários colegas da imprensa. E a gente assina embaixo. A gente quer saber a opinião das entidades que estão conosco aqui, Secoc-RS, a FEMARGS, o Sintergs, sobre essa temática. Começa com o presidente Everton de Brito. A gente agradece a sua presença, presidente Brito. E realmente, o que o eleitor, o que o trabalhador, o segurado, enfim, os cidadãos podem esperar de um Congresso que fez muito feio na última quarta-feira. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, e um bom dia especial aos telespectadores da TV Bandeirantes que nos assistem nessa manhã de domingo.
A última vez, Solano, que estive presente aqui no programa, era a semana em que antecedia a votação da reforma trabalhista. Sim, exatamente. No Senado Federal. Naquela ocasião, a gente deixou explícito aqui que tudo se encaminhava para uma aprovação, como de fato foi aprovado, e o pior, de que o Senado Federal estava abrindo mão das suas prerrogativas em troca de uma promessa de uma medida provisória de que estaria melhorando alguns pontos da reforma trabalhista. E até agora isso não aconteceu. Então o Senado abriu mão das suas prerrogativas. Mais uma vez, agora a Câmara dos Deputados, né, porque não existia nenhuma condenação, a votação não era nenhum ato de condenação ao presidente Temer, e sim a abertura de um processo investigatório de acusações gravíssimas que foram expostas em rede nacional. Exato. Todo mundo viu, todo mundo presenciou. Mas o que nós vamos falar, Solano, dos nossos deputados? Os nossos deputados não caíram lá de paraquedas, eles não estão de paraquedas lá na Câmara. Não estão lá votando porque foram escolhidos a dedo pelo presidente. Não. Eles foram eleitos pela sociedade. Eles são os nossos representantes. Nada mais é do que o reflexo da sociedade em que vivemos. Sim. Acomodada e assistindo a um círculo e um show de horrores. Ano que vem tem eleição. Esperamos que as pessoas, que a população, não vote em branco, não anule o seu voto, escolha um candidato que vá lá para lhe representar, que seja ético, que seja honesto, porque o que está acontecendo, infelizmente, podemos dizer assim, né, Solano? Não vamos generalizar. Né? Sim, ainda tem deputados bons, deputados coerentes, mas a maioria que lá está, infelizmente. E o presidente coloca bem, é mais uma oportunidade, né, para o eleitor, para todos nós. Né? A gente tem que botar a mão na consciência, realmente. Quem os colocou lá foram, sim, nossos eleitores. Mas que o eleitor tem essa mentalidade, né? É como se fosse organizar a própria casa. Quando a gente vai organizar a nossa casa, a gente tem um esmero, a gente tem um cuidado, a gente avalia bem, né? Que façamos assim, que a gente não vote e depois, 1, 2 meses, nem lembre do deputado que escolheu, né? Do senador que teve o seu voto. É assim que a gente tem que tratar, né? Porque é a nossa casa, é o nosso país. Todos queremos ter aí saúde, educação, segurança com qualidade. Os tributos que pagamos, eles já são muito altos, né? E dariam para a gente ter um país muito melhor. Com certeza, Solano. Bom, já que o presidente Everton de Brito do SECOC deixou a chamada sobre a reforma trabalhista, nada melhor, né, do que a gente trazer a palavra do Dr. Átila Hesler, né, em nome da FEMARGS, a Fundação Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, ele que é juiz do trabalho, para a gente traçar um paralelo, doutor Átila. Né, o que aconteceu durante essa semana lá entre os parlamentares, né, não deixando o Poder Judiciário avaliar o caso, né? Seria até uma oportunidade para o presidente Temer, se realmente ele não tem culpa de nada, se ele está isento de qualquer culpabilidade, passaria pelo crivo do Supremo Tribunal Federal e sairia por cima dessa situação. Mas os deputados não deixaram, né? Assim como fizeram anteriormente aprovando a reforma trabalhista. Realmente é um momento de difícil compreensão do que está acontecendo no nosso país. Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. A FEMARGS agradece o convite de estar aqui mais uma vez. E temos vivido momentos muito difíceis, né, nos últimos meses, ou no último ano. Momentos de verdadeiro retrocesso social, a começar pela reforma trabalhista, onde, como o colega aqui do SECOC falou, é um grande atraso nos direitos trabalhistas, é um grande prejuízo, onde os legisladores do Senado Federal abriram mão de seu direito de legislar, né? Tudo por um grande acordo feito com o governo executivo e que se repetiu mais uma vez nessa quarta-feira, na votação que autorizaria a investigação do presidente Temer. Sim. Porque não se tratava, é importante que a população compreenda isso, não se tratava de nenhum julgamento sumário, nenhum julgamento de mérito, nenhuma condenação definitiva, mas simplesmente que
a denúncia do Procurador-Geral da República, que já foi recebida e aceita pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, ela tem elementos suficientes contra o presidente Temer, que ela fosse investigada, então, pelos órgãos competentes. E como você bem falou, Solano, se o presidente é inocente, que fosse exercido o direito de defesa e absolvido ao final. O problema é esse grande conchavo que nós vemos no Congresso Nacional, Sim. que vai tentar destruir o que resta do Estado Social brasileiro, mantendo esse poder que não tem legitimidade popular, não tem legitimidade das urnas, o maior tempo que puder, né? E espera-se que os eleitores lembrem disso em 2018, para que podemos começar a reverter esse quadro de retrocesso. É verdade, é verdade. Doutor Átila retorna daqui a pouquinho em nome da FEMARGS aqui no Boca no Trombone. Olha, eu quero fazer um pequeno parênteses nesse assunto todo que a gente está abordando, né, do que foi essa semana, para fazer uma saudação especial ao Sindicato dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul. O Sintergs, como o bom filho, né, diz aquele ditado, retorna a casa, retorna ao Boca no Trombone, estiveram conosco até o ano de 2013 e a partir então desse mês de agosto, os técnicos científicos, as 42 profissões de nível superior que congregam, o sindicato congrega aqui no estado do Rio Grande do Sul, está de volta aqui ao espaço dos servidores públicos, dos trabalhadores, dos aposentados, que é o Boca no Trombone no Grupo Bandeirantes. E está com a gente um dos diretores da entidade, o Antônio Augusto, a quem a gente agradece a presença. Antônio, saudando, né, vocês estarem de volta e também querendo saber aí um pouquinho da opinião do Sintergs sobre o que está acontecendo aí a nível nacional, esses mandos e desmandos aí do nosso governo Temer. Obrigado por estar com a gente, um bom domingo. Eu que agradeço, um bom dia, Solano, um bom dia a todos os meus companheiros de bancada e a todos os que estão nos telespectadores que estão nos assistindo nessa manhã de domingo. Então é uma satisfação do Sintergs poder fazer parte novamente desse programa, que é, como o próprio nome diz, Boca no Trombone, é para a gente estar expondo realmente as mazelas e os problemas que muitas vezes ficam por debaixo do tapete e a gente não tem condição de estar falando, expondo e conversando com a população de forma democrática, como é o programa. O Sintergs, ele vê essa situação hoje, como os demais colegas falaram, de uma forma até assustadora de como a completa desconexão que o Congresso Nacional está com relação à opinião pública. Então, a gente viu aquele show de horrores, que realmente foi o que aconteceu, por mais que os analistas e todos nós sabíamos que era o esperado que acontecesse, foi realmente um absurdo tu ver a opinião pública, 80% da opinião pública está contrária a esse presidente que está ali, que de forma ilegítima está nesse posto, com uma opinião pública completamente contrária, impedir que esse presidente, em cima de tudo que foi demonstrado na mídia, fosse investigado. Então, realmente, o que teme o presidente e fazer esse grande conchavo que aconteceu de uma venda explícita de votos através de emendas parlamentares, que foi isso que aconteceu e o que nos assusta nesse momento e o que a gente espera é que a população lembre desses deputados que votaram, que impediram que um presidente, em cima de todas essas denúncias que foram expostas abertamente na mídia, fosse investigado. Então, eu como um jovem, espero que daqui para frente a gente possa ampliar essa conexão e que esses políticos que hoje estão lá tenham essa conexão com a opinião pública, porque a gente está vivendo momentos sombrios onde a opinião da população não é vista e não é lembrada por quem está lá para representar o povo. Então, isso é uma situação muito assustadora e que me gera um pouco de medo, e eu tenho uma esperança que a gente possa fazer escolhas melhores para que realmente quem nos representa, represente os nossos interesses. Sem dúvida, né? Quer dizer, quem é o verdadeiro chefe, né, que somos nós, né, porque colocamos eles lá para nos estar nos representando, não são ouvidos, né, a gente lamenta. Mais interatividade, mais dúvidas que estão chegando aqui na nossa consultoria jurídica sobre Previdência, você continua mandando para a gente. A Janaína, olá, quanto tempo de contribuição tenho que ter para receber o auxílio maternidade, sendo que pago autônomo? Janaína, na sua categoria, como contribuinte individual, você tem que ter pelo menos 10 contribuições mensais. Certo? E elas, então, a partir disso, fazem com que você tenha direito ao salário maternidade
né? Lembrando, o salário maternidade é um dos benefícios que não fica limitado ao teto do INSS. Se você eventualmente ganha acima do teto, se você contribui por valores que são do teto, você vai receber o valor acima disso. Tá certo? Olha, pensando nos servidores, a Copsergs proporciona renegociação de dívidas e empréstimos a juros competitivos e com desconto em folha. Atendimento jurídico com equipe experiente em questões do serviço público. Além disso, a Copsergs está com consultório odontológico especializado em odontopediatria e em próteses dentárias. Em breve, também haverá atendimento médico, psicológico e fisioterápico. É a Copsergs pensando no melhor para os servidores. Conheça mais em copsergs.com.br ou ligue 3225-5540. Você ainda pode ir direto, Dr. Flores 307, terceiro andar. Copsergs, a cooperativa dos servidores estaduais do Rio Grande do Sul. Agora, um pequeno break, um pequeno intervalo. Já já a gente retorna com mais bate-papo com o Secoc RS, a FEMARX e o Sintergs aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para trabalhadores e para os servidores públicos. Voltando com mais Boca no Trombone, nosso horário tradicional nas manhãs de domingo, das 8h30 às 9 horas da manhã. E temos horário alternativo, aos sábados, das 7 às 7h30 da manhã. Continuamos a nossa consultoria jurídica sobre previdência, as dúvidas que você tem sobre os benefícios previdenciários na nossa interatividade. Mensagem que vem, dúvida da Valquíria. Peguei 10 dias de atestado por causa de dor na coluna. Voltei para o trabalho. No entanto, as dores voltaram. Fiz raio-x e me deram mais 15 dias de repouso. Disseram que só receberei esses 15 dias e após irão marcar perícia no INSS, mas que eu tenho que esperar esse prazo. Está correto? Valquíria, sim, a empresa, o empregador é o responsável por esse pagamento inicial, esses primeiros 15 dias que você vai ficar afastado. Na eventualidade de ser necessário uma prorrogação desse prazo, sim, tanto a empresa quanto você pode fazer o agendamento pelo fone 135, né, de uma perícia médica junto ao INSS. Não precisa esperar o final, né? Se 5 dias antes do término desse prazo que você está em repouso for necessária a manutenção do descanso, já pode fazer o agendamento, tá certo? Olha, a FEMARX traz um curso de prática trabalhista, já contemplando as alterações da lei 13.467 de 2017. A turma já está confirmada para daqui a pouquinho. O início é em 16 de agosto. Curso excelente aí que a FEMARX traz para você, que é operador do direito, advogado trabalhista principalmente, quer se atualizar, ver as mudanças da reforma trabalhista. E também últimos dias para matrícula na especialização em Direito do Trabalho, Direito do Processo do Trabalho e Direito da Seguridade Social. Você que quer se especializar nessas temáticas, lá tem professores especializados, realmente com muita capacidade para levar a você o que tem de mais atual nesses 3 ramos. E também, para você que está se preparando para o concurso, curso de resoluções de questões, é o preparatório para o concurso de juiz do trabalho. Tudo isso a FEMARX preparou especialmente para você, né? Um curso totalmente voltado para a preparação da primeira etapa, que é a prova objetiva, né, do concurso para juiz do trabalho substituto de 2017. Nesse curso, os professores vão abordar os principais tópicos do edital a partir da resolução de questões de concursos anteriores, disponível também na modalidade EAD, certo? Siga com a gente aí participando e quando você for acessar o portal da FEMARX, ligar lá para a Fundação Escola da Magistratura, diga, né? Olha, sou telespectador do Boca no Trombone, sou ouvinte do Boca, você vai ter uma atenção, vai ter uma condição diferenciada lá pela Fundação Escola da Magistratura do Trabalho aqui do Estado. Estava conversando com o Antônio Augusto, em nome do Sintergs, e também o sindicato está preocupado, né, com o avanço aí de um PL lá na Assembleia Legislativa, que está trazendo limitações ao serviço público, Antônio Augusto. É verdade, Solano. É bom estar conversando diretamente nesse tema aí com os telespectadores que estão hoje nessa manhã aí trabalhando, fazendo o seu alimento, o seu café da manhã, e por trás desse alimento tem um trabalho de servidores públicos. E o governo do Estado hoje está entrando com um projeto, com um PL em regime de urgência, que terceiriza
essa atividade de inspeção dos produtos de origem animal. Então, se você pegar sua caixinha de leite aí, o telespectador, e olhar, ela vai ter um símbolo lá de inspeção federal, inspeção estadual ou inspeção municipal, que essa é a garantia de que o Estado está presente, garantindo a qualidade daquele alimento que chega na sua mesa. E o governo do Estado contratou uma empresa terceirizada para fazer um relatório que terceiriza essa atividade. Ele tira o Estado dessa atividade e coloca uma empresa pública, servidores contratados pela própria empresa para executar essa fiscalização. O que nós entendemos que coloca em risco a saúde do consumidor. Então, os produtos de origem animal, eles podem ser fontes de diversas doenças, então é um risco à saúde pública, e o governo do Estado, sem nenhum debate com a categoria, sem nenhum debate com a sociedade, está colocando um PL dessa natureza em regime de urgência, para exatamente não debater com a população, colocando em risco e terceirizando. Está entregando é como se fosse o galinheiro sendo tomado conta pela própria raposa, porque o próprio dono da empresa vai pagar para aquele servidor que deve executar essa fiscalização dentro do seu estabelecimento. E tem uma coisa mais importante nesse processo, Sim. que os alimentos que a gente vai consumir, eles vão ser nessa natureza, mas o que é exportado vai continuar com a inspeção oficial. Então, nós vamos ter dois tipos de alimento. O alimento que vai para fora e o alimento que o consumidor brasileiro come, ele pode ser de uma qualidade inferior. Então, nós estamos denunciando essa prática que o governo do Estado está tentando implementar aí nessa próxima semana. E, Antônio, você fala com muita propriedade, você é médico veterinário de formação, né? E sabe dos prejuízos que pode ocasionar para a saúde das pessoas, que em muitos casos pode ser irreversível, né? Com certeza. Nós temos aí, o que nos preocupa é que é a população mais vulnerável, que tem risco inclusive de morte, né? Que são os idosos, as crianças e as pessoas imunodeprimidas, que podem até chegar à morte. Nos dados dos Estados Unidos, são mais de 3 mil mortes por ano. E esses dados não devem ser diferentes no Brasil. Então, nos preocupa muito que é a saúde da população que está sendo colocada em risco. Tá certo. Vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho desse andamento desse PL lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, Antônio Augusto, em nome do Sintergs, o Sindicato dos Técnicos Científicos, retornando ao Boca no Trombone. Olha, o Antônio Augusto falou sobre a terceirização. É uma das temáticas, né, doutor Átila, que durante esse ano foram aprovados justamente com a reforma trabalhista. A reforma, como o senhor já referiu, ela não tem vigência a partir de agora, ela tem um período de vacatio legis aí, a partir de novembro que ela passa a vigorar. Como que a FEMARGS está trabalhando? Vimos aí que um curso já está em andamento para atualizar os operadores do direito, né? Como que a FEMARGS está trabalhando com essa nova realidade no campo trabalhista? Estamos enfrentando essa questão, né, com cursos, com palestras, procurando se fazer presente em todos os eventos que somos convidados, tanto a FEMARGS quanto os juízes do trabalho do Rio Grande do Sul. E o quadro é o pior possível, da retirada completa de direitos, né? É mentira, é falsa a afirmação dos senadores de que o projeto de lei da reforma não retira direitos, ele retira direitos, ele permite a terceirização irrestrita, inclusive em atividade fim, que é o caso aqui que o colega acabou de relatar, né? O que é gravíssimo, tanto no serviço público quanto nas empresas privadas, pois com a lei da terceirização já aprovada, e com a reforma trabalhista também já aprovada, poderemos ter, e isso já está em andamento, em estudos, bancos sem bancários, para fugir da legislação especial, né? Hospitais sem médicos contratados, talvez todos cooperados ou pessoas jurídicas, Sim. ou terceirizados através de uma empresa interposta, o que evidentemente prejudica não só o trabalhador, que é o principal atingido, mas também o consumidor, que vai receber um atendimento, um serviço, um produto com uma qualidade inferior, já que esses trabalhadores são, na sua grande maioria, precarizados, mais adoecidos, adoecem mais no local de trabalho, sofrem mais acidentes do trabalho e trabalham mais horas diárias do que o trabalhador que é contratado diretamente com vínculo de emprego. Que vai onerar mais a Previdência, né? Muitas vezes. Vai onerar porque não vai haver o recolhimento, né? Não vai haver controle disso. Por exemplo, como no contrato intermitente ou por 0 hora, não vai haver como um controle efetivo desse recolhimento,
já que o trabalhador vai ser chamado no momento que o empregador decidir. Sim. Né? Então, a situação vai piorar bastante e não há como salvar essa reforma, nem por uma MP prometida, né? O ideal é que conseguíssemos revertê-la revogando toda a lei por completo. Sim, por inteiro, né? Por inteiro. Muito obrigado, Dr. Átila Hesler, que é juiz do trabalho e representa aqui no Boca no Trombone a FEMARX. Olha, o Secoc RS, com o seu projeto de interiorização, está realizando uma quantidade enorme de visitas, né, em todos os municípios gaúchos. O presidente Brito está com a quilometragem alta aí, mas as notícias sempre são muito boas, né, desse contato com a categoria, presidente. Isso. Estivemos no mês de julho com as assembleias, né, em razão que nós temos a database da nossa categoria em 1º de agosto. Então, o Secoc, ele procura sempre estar presente em todas as regiões do estado, já que a nossa base é estadual. E realizamos assembleias, então, nos municípios de Santa Rosa, Tapera, Erechim, Porto Alegre, Camaquã e encerramos em Novo Hamburgo. Ao todo, nós tivemos uma participação expressiva, tá? Foram em torno aí de 400 trabalhadores que compareceram no somatório das nossas assembleias e levamos a assessoria jurídica do sindicato em todas as assembleias, explanando, inclusive, aos empregados, aos trabalhadores, as questões principais da reforma trabalhista. Muita preocupação por parte dos trabalhadores? Preocupação grande, é óbvio, principalmente com a questão da terceirização, sim, né? E o avanço da tecnologia também é, de certa forma, um inimigo, né, da nossa categoria, porque não somos bancários, mas temos um serviço muito parecido, né, com o serviço de bancário. E a tecnologia, ela é, sim, uma inimiga, né, da retirada da mão de obra da pessoa pela máquina, né? Então, os meios de comunicação, através dos meios eletrônicos, né, que se usam, né, caixa eletrônico, internet banking, tudo isso, ele, de certa forma, ele retira a mão de obra do empregado. E passamos, então, todos esses municípios, realizamos essas assembleias e montamos a pauta junto com os trabalhadores e já entregamos essa semana ainda para o patronal e estamos só aguardando o início das negociações. Tá certo. Que, sem dúvida alguma, serão duras, né? Porque o ano está sendo difícil para todos, né? Exato, né? Não está sendo fácil, né? Um ano que as categorias não estão, na sua maioria, conseguindo aumento real, mas embora as cooperativas de crédito elas tenham um lucro muito grande que tiveram no último ano, temos certeza que vamos buscar aumento real para a nossa categoria. Tá certo. Obrigado, presidente Brito, em nome do Secoc RS, nosso parceiro aqui na Band TV e também lá na Rádio Bandeirantes. Mais uma questão aqui para encerrar, na nossa consultoria jurídica sobre Previdência, do Márcio Aurélio Franchini. Minha esposa tem 25 anos de trabalho e 49 de idade, né? Ela é professora. Ela vai se encaixar na atual regra? Olha, ela já tem o tempo de trabalho, Márcio, que são os 25 anos, né? No entanto, ela não tem a idade, que são os 59. Então, cruzar os dedos para até o atingimento do requisito etário, que precisa ser concomitante concomitante não, mas que seja para efeitos de requerimento de benefício, que seja junto, né? E obter a atual regra. Se não, meu amigo, vai passar para a regra nova, aí vai passar a ter que cumprir a exigência etária de 60 anos, é o que prevê a reforma da Previdência. Tá certo? Ponto final. Acabou o Boca no Trombone. Domingo vem a gente retorna das 8h30 às 9h da manhã. Consultoria, informação sobre o funcionalismo público, aposentadoria, segurança, tudo isso e muito mais aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.